eleição, vou falar de 2024, ele chegou, tanto discutimos aqui as junções, as chapas que seriam formadas para as eleições municipais. Pois bem, a volta de Marta Suplicy ao PT está adiantada, segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo. E a aproximação entre Nunes e Jair Bolsonaro, segundo a reportagem, seria o motivo que a atual secretária de Relações Internacionais de Nunes precisava para bater o martelo. É aquela coisa assim, ó, Marta, né? Ela tá sem partido. Aí ela fala assim, eu vou ter que subir no palanque ao lado de Jair Bolsonaro para apoiar Nunes, da qual eu sou secretária nesse momento, mas que vai ser candidato à reeleição lá em 2024, que é agora. E aí, hein, Dávila? O que essa história política vai contar pra gente? Marta, que deixou o PT lá em 2015, poderia voltar agora e entrar como vice-prefeita de Boulos contra Nunes. Sei que vocês estão igual o meme da Nazaré aí, fazendo as continhas, tentando ligar todos esses nomes. Desculpa, pessoal, mas a política brasileira é isso. Fala. Marta era PT, sai do PT, vota a favor do impeachment de Dilma, Exato. Muda de partido, agora é secretária de Ricardo Nunes e agora volta para o PT. É inacreditável. Olha, me lembra uma frase maravilhosa do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que ele falava o seguinte: há pessoas que mudam de partido por causa de valores. E há pessoas que mudam de valores por causa de partido. Certamente Marta Suplicy está na segunda categoria. Eita, você acha, Piperno? Eu acho que a Marta, ela vai enfrentar muita rejeição no PT. Eu até lembrava que ontem, né, de 2014, quando a Marta e alguns empresários ensaiavam uma campanha chamada Volta Lula. Para que o Lula fosse o candidato do PT em 2014 e não a Dilma. E o Lula acabou refugando, o que foi um erro político, na minha avaliação, brutal. Os bastidores dizem que a Dilma queria ficar. Bateu o pé, bateu o pé. O Correio e Lula respeitou, né? 5h48 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês aqui com o nosso converseiro aqui. Até já. Respeitou demais, e aí vem então esse episódio de 2015 que o Dávila lembrou, no qual a Marta não apenas sai do PT e um ano depois, a Marta foi ministra da Dilma, sai do PT. E sai atirando. Sai atirando, vota pelo impeachment e inclusive na sessão lá e tal, que acabou decretando a cassação da Dilma, a Marta foi com, enfim, a senadora gaúcha lá, entregar um buquê lá para Janaína Pascoal, né? Teve isso. Aí ela vai, se torna secretária do Bruno Covas, secretariado esse, herdado pelo Ricardo Nunes. Só que aí a Marta poderia ter falado, olha, com o Ricardo Nunes não dá e tal, tem outros valores, então eu vou, eu não vou... Ficar minha mula. Mas não, ficou até agora praticamente o final do mandato. É o que tudo indica, vai retornar ao PT para ajudar esse esforço do Boulos. A Marta tem lá ainda um forte apoio nas franjas aí de São Paulo, da Zona Sul e da Zona Leste. Mas eu confesso para você que a essa altura eu não sei se o apoio da Marta compensa as fissuras internas que ela vai provocar, porque tem gente no PT que torce o nariz. E aí, Gani? Não, exatamente, concordo. Aliás, a Marta fez, né, turismo, né, foi ministra do turismo, ela acabou fazendo turismo aí, né, passando por alguns partidos e alguns cargos. E é impressionante aí como o Bolsonaro acaba mexendo nesse tabuleiro de xadrez, né, nas eleições municipais, que tem a sua complexidade, sua peculiaridade, né, que foge da lógica das alianças presidenciais. Agora, de qualquer modo, né, eu acho que ela usa isso como um pretexto. Ela tem essa intenção de voltar ao PT e aí essa aproximação do Nunes com o Bolsonaro caiu de bandeja para ela justamente justificar o injustificável, o seu retorno ao PT. Agora, vocês acham que essas alianças políticas feitas, principalmente em grandes cidades, né, exemplo daqui de São Paulo, que possa unir, por exemplo, Marta Suplicy e Guilherme Boulos, e aí também tem a Tabata Amaral, que é apoiada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, porque são do mesmo partido. Isso pode gerar algum tipo de risco para a base política do governo, que já é meio fragilizada dentro do Congresso Nacional? Ou seja, o governo federal já precisa articular de monte para conseguir o que precisa na Câmara dos Deputados. Aí vem uma eleição municipal que acaba juntando ou dividindo apoios
que hoje pertencem à mesma roda, à mesma cúpula. Isso bota a negociação do governo federal em jogo, hein, Luiz Felipe Dávila? Não, Evandro, porque são duas coisas distintas. No Brasil existe assim a permissão para traição em época de eleição. Ah, é? Existe uma permissão para traição. É o induto da eleição. É o induto, é a saidinha. Tem a saidinha na época eleitoral. Por que é a saidinha na época eleitoral? Porque todos esses partidos que hoje estão na base governista, como o PSD, o MDB, estão votando no candidato, apoiando um candidato oposto ao do governo. E isso faz parte do jogo. Por que isso faz parte do jogo? Porque os partidos sabem que precisam de bases municipais sólidas para poder ter vitórias espetaculares nas eleições proporcionais de 2026. O que é eleição proporcional? Eleição para o Congresso Nacional. Por que essa eleição é a eleição mais importante de todas? No Brasil, hoje, gente, o importante não é eleger governador, presidente. Isso aí, sabe o que acontece? Dá uma despesa danada, custa uma fortuna e não traz dinheiro. O que traz dinheiro para os partidos é o tamanho da bancada no Congresso Nacional. Por isso, eles precisam defender algo que é ter boas bases, bons candidatos municipais para poder eleger o maior número de deputados federais e senadores. É isso que eles querem, porque é isso que vai determinar o dinheirão que eles recebem do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então, nesse jogo, o que mantém é a racionalidade do dinheiro público que jorra para os partidos. Aí não tem fidelidade. Saidinha, todo mundo faz o que quer numa eleição municipal. E neste caso, o presidente da República também fica tranquilo, hein, Piperno? Porque ele conhece muito de política. Ele conhece muito de política, ele é experiente, ele sabe que o brasileiro, o eleitor brasileiro, e aqui não estou para passar o pano, fazer média com ninguém, ele é sobretudo um cínico e cara de pau. Veja, o eleitor brasileiro, ele tolera qualquer coisa, qualquer tipo de aliança. Todo mundo, todo político de primeiro escalão aí, ele já fez, exceção de... aliás, eu ia falar uma exceção, mas eu já ia falar bobagem, porque nem essa exceção se aplica. Eu ia falar Lula e Bolsonaro. Lá atrás, quando o Bolsonaro era do PP, o PP era da base do Lula. Então, nem isso dá para dizer que nunca houve. Esse tipo de aproximação nunca houve. Então, todo mundo que está aí no primeiro time político, de certa forma, já foi aliado do outro. Por exemplo, o Lula não tem o PP na base hoje? Na base de quem o PP era dois anos atrás? Ele era um partido da base bolsonarista. Então isso muda fácil. Da mesma forma, por exemplo, hoje eu peguei um arquivo aí, então eu vi lá a histórica foto do Lula com o Maluf e o Haddad no meio, quando o Maluf apoiou o Haddad lá na eleição de 2012. Essas coisas acontecem. No caso da Marta. A Marta hoje, 3 de janeiro, ela é secretária do Ricardo Nunes e daqui a pouquinho ela vai apoiar o Boulos contra o Ricardo Nunes. Lula e Alckmin. Alckmin tem um discurso duríssimo contra o Lula numa campanha presidencial. Eu não nasci ontem e o eleitor, desculpa, eleitor, mas o eleitor brasileiro é um cínico. E aí, Dávila? Não, eu vejo o eleitor sempre atuando de uma forma pragmática. Ele sabe muito bem discernir uma eleição da outra. Ele quer uma eleição municipal, um cara que resolva os problemas da cidade, ele está focado na cidade. Exceto uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, que ainda tem esse respingo da polarização nacional, na maioria das cidades, e eu viajo por esse Brasil afora, o estado de São Paulo afora, converso com as pessoas que querem saber na cidade quem é que vai resolver o problema da cidade. Então, o eleitor é muito mais pragmático desse jeito. Agora, numa eleição federal, como ele não conhece muito desses assuntos federais, aí a coisa é mais ideológica. Eu vou concordar com você no fato de que uma eleição é diferente da outra. Perfeito. Eleição federal é uma coisa, eleição para prefeito é muito mais local. Concordo contigo. O cara quer saber de quem vai, enfim, arrumar o asfalto lá da rua dele. Ok. Agora, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, mesmo dentro dessas esferas, dessas diferentes esferas, o eleitor, não sei se pode chamar de pragmatismo ou de memória curta, muitas vezes ele passa por cima dessa coisa do fulano apoiou um candidato hoje, amanhã ele está junto com o outro extremo. A Marta Suplicy vai ser um caso típico agora. Mas isso é fruto do sistema presidencialista, é assim mesmo. No sistema presidencialismo não tem nenhuma fidelidade a partido. Não, mas aliás, a pessoa nem sabe... Prefeito, vamos deixar o Brasil. A política, o Piperno, você que conhece bem futebol, é que nem futebol.
O cara hoje, nessa temporada, está jogando esse time, depois mudou de time. E é isso. Então, ele fica olhando se aquela pessoa está de acordo com as ideias dele ou não. Mas ele não está nem aí com essa história da marca partidária. A gente não tem, na verdade, um voto ideológico no Brasil. Não tem. Tem um voto pragmático. Agora, essa disputa que está ocorrendo, PT, PSB, a gente está falando de uma disputa dentro da base do governo e tem uma afinidade ideológica muito grande. A gente não está falando do PT com União Brasil, algo do tipo. Então, eu não vejo que isso vai trazer problemas, Evandro, para a governabilidade lá no âmbito federal, né? Porque se fosse União Brasil, se fosse PP, aí tudo bem, né? Mas a gente está falando de dois partidos, é briga entre irmãos, PSB e PT, brigas entre irmãos. Agora, por exemplo, o vice-presidente Geraldo Alckmin deu uma desconversada ao ser questionado sobre apoio a Tabata Amaral agora nas eleições de 2020. O que foi? Falou o seguinte, os apoios são importantes porque são aval, mas não decidem eleições. Cri, cri, cri. Mas o ponto é o seguinte, o que o PSB está fazendo aí com o Geraldo Alckmin? Primeiro está lançando um nome importante como Tabata Amaral, Tabata disputa a eleição. Quando ela for disputar para deputada federal de novo em 2026, ela vai ter provavelmente uma excelente votação e vai arrastar com ela mais 2 ou 3 deputados. Então, o que eu estou dizendo? Os partidos pensam na eleição de 26, como é que eu abocanho um dinheirão maior do fundão partidário e fundão eleitoral. É esse o ponto. Então, se você tiver uma candidata que puxa muito voto, isso ajuda o partido a montar suas bancadas. Essa é a conta que não passa nem no radar do nosso eleitor. Nosso eleitor está querendo resolver o problema da cidade. Os partidos estão usando a eleição municipal como trampolim para 2026 e quem vão ser os grandes puxadores de voto para 26 para garantir o tal do fundão partidário e fundão eleitoral. Fala, Piperno. É muito isso. O Boulos, por exemplo, ele foi candidato a prefeito 4 anos atrás, chegou ao segundo turno e na eleição para deputado federal fez 1 milhão de votos. Arrastou mais um monte. Exatamente. E só para corroborar aqui com os colegas, nessa lógica, que não tem lógica nenhuma na eleição aqui no Brasil, Tabata Amaral, quem poderá ser o vice dela? Datena. Os dois opostos, né? Um é o discurso. Eu aposto com você. O discurso do bandido bom Será é bandido que morto. Agora vai? E a Tabata, o bandido é um coitadinho, vítima da sociedade. Né? Mostrando a completa loucura que a eleição aqui. E a campanha hashtag agora vai? Na última semana o Datena não vai. Depois de 5 vezes que não foi.